sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. É com grande alegria, com uma enorme gratidão que mais uma vez estamos com vocês para mais uma roda de conversa, para buscarmos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, alguns ensinamentos que nos auxiliam na nossa caminhada. E para o trabalho desta noite, nós contamos com a Bruna na técnica, com a Lide e com o Emerson. E pedindo já que a Lide deixe o seu boa noite inicial, Lide. Oi, amigos. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal que nos assiste.
Com o coração cheio de gratidão, a gente está participando mais uma vez da roda de conversa, trazendo assuntos que instigam a nossa curiosidade, que nos fazem pensar um pouquinho, e eu espero que todos tenham um bom estudo, e eu sou muito grata por poder participar. Emerson. Boa noite, Ju, boa noite, Lígia, boa noite, Bruna, boa noite a todos que nos acompanham, muito obrigado pela oportunidade de podermos dividir esse estudo. Estamos aqui aprendendo e, ao mesmo tempo, dividindo com aqueles que nos acompanham, aqueles que estão iniciando essa caminhada conosco aqui pela primeira vez ou pela segunda, enfim, com menos oportunidades, que possam buscar as rodas anteriores desde o início, talvez, principalmente no que trata agora do Livro dos Espíritos. Temas que muitas vezes nos desafiam, né? Nós falávamos há pouco aqui antes de entrar, que estudando ainda até o último minuto aqui para poder compartilhar e continuar o estudo aqui, sempre nos colocando como aprendizes e não como professores, mas a obra ela é fantástica e contempla todos os aspectos que envolvem a nossa existência e algumas vezes vão exigir de nós uma dedicaçãozinha a mais. Então é por isso que nós convidamos que depois possam procurar o capítulo, as questões correspondentes no Livro dos Espíritos, e aí com muito mais calma também complementar alguma dúvida que a gente possa não ter trazido aqui, ou não ter sanado, enfim, ou alguma dúvida que nós possamos ter criado, inclusive, nas nossas conversas. Obrigado, meus queridos. Então, ainda pedindo que os benfeitores amigos nos envolvam em harmonia, em paz, para melhor aproveitarmos, então, esse estudo. Então, hoje, o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o princípio vital, os seres orgânicos e os inorgânicos. E compreende, então, os seres orgânicos, aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então, eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Compreende, então, os seres orgânicos, os homens, os animais, as plantas. E os seres inorgânicos, que são aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, e se formam apenas pela agregação da matéria. Então, como os minerais, a água, o ar e etc. Mas no decorrer do estudo, então, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. E já na questão 60 desse capítulo, Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E a resposta dos espíritos é: sim. A lei de atração é a mesma para todos. E eles seguem nas questões seguintes, nos esclarecendo que a matéria é sempre a mesma. A diferença é que nos corpos orgânicos ela está animalizada. E que essa animalização se dá pela união da matéria com o princípio vital. A vida é um efeito produzido pela ação desse agente, então, do princípio vital sobre a matéria. Emerson. Então, nós vimos anteriormente que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. E o princípio vital, ele formaria um terceiro elemento? Ju, essa é a questão 64 do Livro dos Espíritos, né? E é bastante novo para nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita, principalmente essa parte que vai tratar do princípio vital, que fala bastante em matéria e reorganização dessa matéria, que são, às vezes, tem a mesma origem, tem o mesmo princípio, mas só que está organizado de uma maneira diferente. E a nossa cultura, muitas vezes, é que as coisas terminem, se destruem, a vida cesse, a matéria deixe de existir, a matéria orgânica mesmo, que nós conhecemos, e a gente vai vendo que isso só vai se reorganizando, isso só vai se apresentando de uma outra maneira. Então, a essa pergunta, os espíritos vão dizer o seguinte: é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também
tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, veja bem, isso que nós conhecemos como primitivo algumas vezes ainda não é primitivo, porque já é uma reorganização da matéria. E aí ele vai dizer, sobre o princípio vital, ter a sua origem na matéria universal modificada. Mas ainda é difícil para nós compreender o que é a matéria universal. Mas é preciso um esforço de compreender a matéria de uma maneira que nem sempre está perceptível aos meus olhos. Falamos aqui de coisas orgânicas, de coisas inorgânicas, e compreendemos fácil. Que nós estamos falando daquilo que se reproduz, daquilo que evolui, como tu introduziu dizendo, e daquilo que não se reproduz, daquilo que está ali aparentemente estático. Mas quando nós falamos da matéria universal, nós estamos falando de uma matéria que preenche tudo, todos os espaços do universo, e que se apresenta de maneira diferente. Então, muitas vezes eu vou considerar esse princípio vital algo, eu posso acreditar que é algo que termina em algum momento, e nós vamos percebendo, e na sequência do estudo vai ficar mais fácil de compreender, que é algo que se modifica, que não se descarta. Assim como a nossa matéria orgânica, o nosso corpo físico, por exemplo, também não se descarta. Ele se reintegra à natureza. E assim também acontece com o princípio vital. Né? E às vezes nos confundem, porque vai falar de princípio inteligente, vai falar de princípio vital, vai falar de matéria universal, vai falar de fluido cósmico universal, vai falar de individualização do princípio inteligente na obra toda. Mas também é objeto de estudo e de pesquisa para aqueles que se interessam mais por esses temas, né? Então, nós convidamos todos aqueles que têm como dúvida principal ou como desconforto de não conhecer a origem das coisas, dificuldade de compreensão, é um convite para que nos acompanhem nesse estudo, mas que aprofundem esta pesquisa para poder compreender melhor. Mas, aos pouquinhos, nós vamos entendendo essa dinâmica. E dentro dessa questão 64, tem uma subquestão aqui, A, que diz o seguinte: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. E os espíritos dizem, isto é consequência do que dissemos. Então, quando nós não vamos conseguir vincular este princípio de vitalidade, esta vitalidade, a algo específico, a algo que nós possamos dar um nome, dar uma origem, é dali que vem. Não. Isso é algo composto desta matéria universal, ou consequência desta matéria universal, que é onde nós estamos no esforço de compreender, devido ao fato de não ser algo palpável, não observarmos no nosso dia a dia, mesmo estando mergulhados nesta matéria universal, que nos envolve a todos, acreditando ou não, gostando ou não, querendo ou não. Obrigado, Emerson. E como tu falasse, no aprofundar-se, a gente, nesse assunto, aquele que gostaria, que acha interessante aprofundar, a quinta obra das obras básicas, o livro A Gênese, ele esmiuça muito bem essa questão também de princípio vital e todos esses princípios. Lide, ainda seguindo com o princípio vital, ele é o mesmo, Lide, para todos os seres orgânicos? Sim, Ju. Os espíritos respondem que ele se modifica segundo a espécie. O princípio vital que anima um vegetal ou animal de qualquer espécie, ele se adapta àquele corpo orgânico que ele vai animar. Então, tem várias modificações do princípio vital. E ele está, como a gente falou, está presente em todos os corpos orgânicos. É o princípio vital que dá vida à matéria orgânica. E os espíritos continuam. É ele que lhes dá o movimento e atividade.
e os distingue da matéria inerte. Em nós, o princípio vital, ele está presente de acordo com a nossa programação de vida, né? Então, tanto intensidade quanto quantidade. E aí ela vai se modificando de acordo com os seres que vai estar animando, né? No livro Filosofia Espírita, o espírito miranês faz um comentário bem interessante. O princípio vital de que temos ouvido falar é, por certo, conhecemos, é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. Quis trazer isso para complementar o que o Mano estava explicando, então. No entanto, sem perder o nome, nem seus objetivos, ele demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Esse fluido valioso, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe um movimento. Obrigada, Lide. Já da questão 68 em diante, vai nos trazer o item a vida e a morte. E a questão 68, então, Kardec pergunta: qual a causa da morte nos seres orgânicos? E a resposta dos espíritos é: esgotamento dos órgãos. E eles seguem esclarecendo que pode-se comparar a morte com a cessação dos movimentos numa máquina desorganizada. Já na questão 69, Kardec os questiona e usa como exemplo uma lesão no coração, se isso pode causar a morte. E eles esclarecem que não só o coração, mesmo sendo considerado a máquina da vida, mas que não é o único órgão que, quando danificado, pode ocasionar a morte. O coração é apenas uma das muitas engrenagens essenciais do corpo. E lá no livro A Gênese, a gente encontra também como esclarecimentos que diz assim, no capítulo 10 de A Gênese: a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Quando cessada essa ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue. Os corpos orgânicos poderiam ser comparados a pilhas elétricas, que funcionariam enquanto os elementos dessas pilhas se achem em condições de produzir eletricidade. Então, isso seria a vida. E quando deixam de funcionar, quando tais condições elas desaparecem, então seria a morte. Emerson: e em que se transforma a matéria e o princípio vital desses seres orgânicos quando esses morrem? A resposta dos espíritos na questão 70 que tu traz, né, ela é bem simples quanto à questão da matéria, né? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, nós já dissemos aqui em outras oportunidades do corpo humano, por exemplo, nós poderíamos usar como exemplo, mas poderia ser do animal, ou poderia ser uma planta, ou enfim, qualquer ser orgânico. A nossa intimidade, a nossa semelhança, a nossa harmonia com tudo que envolve o nosso planeta. Então, o nosso corpo decomposto na natureza, ele volta a integrar a natureza e vai produzir talvez uma planta, né? Vai ser a origem, vai ser o adubo, vai ser o humus, vai ser aquilo que gera. Então, decomposto volta a se integrar à natureza e segue a rotina de transformação orgânica natural para todos os seres orgânicos. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. Esta massa universal, essa massa cósmica, esse todo que nós falamos,
esse também afinizado princípio vital volta a fazer parte de tudo isso. E aí, nos comentários de Kardec, traz o seguinte: morto o ser orgânico, os elementos que compõem sofrem novas combinações, que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Vejam um ciclo aí. E aí nós vamos compreendendo que este princípio que anima as coisas, a matéria, que não é o espírito, que não é a nossa individualidade, mas que é uma força geradora de vida e de movimento, ele não vai deixar de existir quando a matéria se decompõe, porque nem a matéria deixa de existir, ela se reorganiza, ela deixa de ser corpo e passa a ser terra. E este princípio vital deixa de habitar ou deixa de estar organizado de uma determinada maneira enquanto foi corpo e passa a estar organizado de uma outra maneira enquanto vai ser terra, enquanto vai ser adubo, enquanto vai se transformar numa planta, enquanto as coisas vão continuar acontecendo. Então há uma harmonia, né? Deus criou este universo de uma maneira, este mundo, o nosso planeta e as condições desse planeta, de uma maneira que nada está aqui por acaso e nem desperdiçado. E não há muitas vezes, onde nós imaginamos ter uma criação absoluta e uma destruição absoluta, na verdade, o que Deus nos proporciona é uma reorganização das coisas. E isso acontece num ciclo que não se interrompe, mas ora anima a vida, a matéria de uma maneira, ora de outra maneira. Mais adiante, nos comentários diz o seguinte: mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Nós falávamos no estudo de domingo sobre isso, né? Que há este princípio nos anima com determinada organização suficiente para aqueles propósitos que nós estamos aqui para desenvolver. Quando nós desorganizamos a matéria em função de outras situações externas que nos prejudicam, aí o exemplo que foi usado é o telefone com bateria mais quebrada, né? Não é possível mais de se utilizar. A Ju trouxe aí da Gênesis a parte que fala sobre essa energia, sobre a pilha. Então, o ideal é que as coisas acabem junto, é que as coisas se esgotem junto da maneira que elas estão programadas para acontecer. E aí há um enfraquecimento desses laços e as coisas se acabam e acabam. Antes eu disse que não acabavam, agora estou dizendo que acabam, né? Veja a dificuldade de poder entender essa transformação. Mas pode acontecer de eu terminar uma coisa antes da outra, pelo meu livre-arbítrio, pelo mau uso que eu faço das coisas. Também há, os espíritos dizem, Kardec esclarece, uma diferença na quantidade de fluido vital que anima cada ser, que nem todos é da mesma maneira. E nos homens nós observamos isso, e isso está muito ligado à nossa vitalidade, aquilo que nós conhecemos como energia vital que nos anima o dia a dia, e que é diferente para propósitos diferentes, para etapas da vida diferentes. E Kardec também vai nos dizer que este fluido vital é possível se transfira pela natureza, como nós já falamos, por essa transformação, mas também de indivíduo para indivíduo. Mas aí como é que se faz isso? Nós poderíamos citar vários exemplos aqui. Eu lembro do domingo que foi citado a oração, a nossa conexão, o desejo em melhorar, em melhorar a saúde, em melhorar o espírito, em evoluir, e eu me deixo predisposto, e outros no desejo de auxiliar em preces, desejando auxiliar de alguma maneira as pessoas, e aí muitas vezes nós temos um intercâmbio desse fluido, porque aquele que está disposto a receber com aquele que está disposto a doar. Na casa espírita nós temos a experiência cotidiana, que é o passe, que é ali o trabalhador passista, dando também do seu fluido. E aí, quando ele tem muitas vezes em abundância, e isso está organizado, e há uma sintonia de interesses da caridade daquele que doa, da humildade daquele que busca, da sinceridade do coração, e este fluido se transfere. Então, nós vamos entendendo que esta organização divina, ela se apresenta e acontece de muitas maneiras. E é sadio, é saudável, é nobre,
que nós compreendamos a possibilidade desta interação. Muitas vezes as questões existenciais, as dúvidas das pessoas não giram em torno disso. E não é porque elas não conhecem ou não entendem desta dinâmica que ela deixa de acontecer. Porque muitas vezes essas questões, a gente quer saber como é que acontece. Algumas pessoas, eu tenho uma afinidade grande com essa questão científica, de querer esmiuçar, de querer saber, de querer... Mas isso não me faz melhor. Isso me esclarece para talvez daí eu conseguir usar de alguma maneira e desenvolver as questões morais que envolvem essa dinâmica. Para outras pessoas, isso é completamente insignificante, a dinâmica. E não há nenhum problema nisso. Também falávamos em off aqui agora há pouco que a maioria das pessoas não está interessada em saber como é que esse fluido transita de um para o outro. Está preocupada em se melhorar moralmente, em evoluir, em superar a vaidade, o egoísmo, enfim, as nossas chagas morais. E é nobre isso é o ideal. Mas também compreendamos que aqueles que têm esta demanda da origem das coisas, do princípio, podem encontrar em O Livro dos Espíritos, nas obras básicas, na Gênesis, em todas elas, estas respostas. Então veja como é rica a obra espírita, porque contempla todas as demandas. Para alguns de maneira mais superficial e também para aqueles que pretendem explorar de maneira mais profunda. Mas não nos deixemos nos perturbar se houver, em algum momento, a dificuldade da compreensão desses termos mais técnicos, dessas coisas mais complexas. E eu digo isso porque há pouco, antes de iniciar aqui, nós conversávamos justamente sobre isso, eu, a Ju e a Lide, sobre a dificuldade que é, algumas vezes, poder absorver isso a ponto de compartilhar. Como é difícil, né? Mas aqui reconhecemos que somos alunos, estamos aprendendo e tentando compartilhar um pouquinho. E se aqui em algum momento nos atrapalhamos, nos perdoem a limitação e venham conosco estudar para que nós possamos juntos resolver essas questões. Obrigada. É incrível como... Pode falar, Gil. Pode contribuir, Lidy. Eu estava pensando como realmente o professor Rivail, né? Allan Kardec, a elaboração das questões e como decorre as obras para realmente abraçar as aflições de todos os corações, né? Exatamente, Lidy. Antes de evoluir, tu disse isso, Lidy. Ju, desculpa te interromper. Eu não sei se tu ia seguir ou se tu ia comentar sobre isso, mas me permita só dizer o seguinte. Nós falamos aqui algumas vezes, no início do estudo, eu lembro, que nós íamos encontrar em O Livro dos Espíritos muitas questões que nós já havíamos nos feito em algum momento e a gente não sabia a resposta. Mas nós também encontraríamos questões que nós nunca havíamos nos feito. Só que atentem que essas questões não são as mesmas de uns para outros. Então, aqui nesta parte, muitas pessoas que têm isso como uma questão intrigante da existência humana estão encontrando respostas. E são aquelas que, para mim, eu nunca teria feito. Só que de algumas questões morais que eu talvez me tivesse feito, esse mesmo que está tendo as respostas hoje também nunca teria feito daquelas morais. Então, aqui nós viajamos em O Livro dos Espíritos por questões que nós procurávamos resposta e por questões que nós nunca haveríamos de fazer. Só que elas não são as mesmas. Então, às vezes, eu estou aqui até achando meio chato. Será que isso aqui é interessante? Por que estão estudando isso? Eu gostava mais quando estavam estudando o Evangelho. Mas lembremos daquele que é uma questão que talvez estava por anos esperando para poder entender, compreender, responder. E agora aqui, com essas nossas provocações, vai, ao encerrar dessa roda de conversa, lá no livro, ler as questões que nós não trouxemos aqui, que são várias, né? Com certeza, e fica novamente o convite para que possam estar buscando nas obras básicas ou nos procurando para estarem sendo inseridos no grupo de estudos e serão muito bem-vindos. Lide, dando continuidade então a esse capítulo, depois da questão 70 vem a 71, que já entra no item inteligência e instinto. E Kardec pergunta aos benfeitores, a inteligência, ela é um atributo do princípio vital? Antes de responder, Ju, como agora a gente vai falar sobre inteligência e instinto, eu fui no Aurélio e trouxe
Inteligência como sendo a faculdade ou capacidade de aprender, compreender, adaptar-se, intelecto, destreza mental. E instinto como impulso espontâneo e alheio à razão, intuição, fator inato de comportamento dos animais. E a inteligência não é um atributo do princípio vital. E os espíritos continuam. Pois até as plantas vivem e não pensam. Tem apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. E tem um comentário de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. O nosso pensar, o nosso raciocínio, ele é um atributo do espírito. A inteligência não é atributo do princípio vital. O princípio vital só é o que dá a possibilidade da vida orgânica. Então, embora a inteligência ela se expresse através da matéria, essa matéria precisa estar unida ao espírito para ser animalizada e assim produzir a inteligência. É difícil às vezes a gente compreender, mas fazendo esse raciocínio de como que vai se organizando e como é um esquema de como vai se formando a inteligência e essa nossa capacidade de pensar, a gente consegue compreender. Obrigado, Lide. Emerson, é correto dizer-se que as faculdades instintivas, elas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Veja, quando a gente fala em instinto, parece que não está falando de uma coisa que, de uma maneira banal assim, que não é bom, né? É instintivo, é aquilo que é raciocinado, é melhor do que instintivo. E ele vai dizer também das coisas boas. Acontece que a nossa limitação moral, a nossa dificuldade, faz com que instintivamente a gente tome atitudes que remetem ao nosso passado primitivo e não à nossa condição de futuro ideal, que é de amor, que é de tranquilidade, de evolução, de paz, enfim. Mas é o que faz uma mãe pular sem saber nadar, pular numa piscina para salvar um filho. É instintivo, às vezes, não dá tempo de tomar um raciocínio específico, né? E aí há uma questão
há dentro dessa que diz, dentro da questão 75, que diz o seguinte: porque nem sempre é guia infalível a razão, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Comentário de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme a espécie e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Nós temos alguns automatismos instintivos na nossa vida, que nos fazem caminhar, que nos fazem respirar, que nos fazem toda uma mecânica que o corpo precisa e que nós não paramos para pensar sobre isso. Mas a gente tem alguns instintos de defesa, alguns instintos de preservação da vida que também nos auxiliam em vários momentos. Agora, há movimentos o nosso desenvolvimento, o movimento de desenvolvimento moral vai aprimorando o instinto também. E quanto mais nos moralizamos, quanto mais evoluímos nesse sentido, esses instintos bons, vamos colocar aqui entre aspas, são aqueles que vão nos predominar. E quando nós cedemos às paixões do corpo, às coisas que envolvem a carne, mais próximos do nosso instinto primitivo nós estamos. Então, o instinto é algo bom. O instinto é algo que nos auxilia no nosso dia a dia e nós nem percebemos. E não é a diminuição dele que vai identificar a nossa evolução moral, mas sim o uso, quais desses instintos são mais evidentes em nós, que são características de quando nós estamos evoluindo, né? Então, o instinto e a inteligência são fundamentais. E o desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento moral aprimora o nosso instinto e a nossa inteligência também. Tem uma questão anterior ali, que ele diz, né, que o instinto é independente da inteligência, e aí não, porque é uma espécie de inteligência. Então, é a inteligência racional e a inteligência intuitiva. Isso aí, rudimentar, como ele diz depois. Isso, A nossa afinidade ou a nossa limitação com deixar que venham os instintos mais primitivos é que muitas vezes querem nos trazer a impressão de que isso é ruim, que nós vamos acabar com isso, mas na verdade não. É que nós já não precisamos mais de alguns instintos primitivos, porque não vivemos mais em tempos de necessidade de violência, em tempos que nós precisávamos responder de algumas formas mais agressivas para preservar a nossa existência. Mas ainda não conseguimos nos livrar disso, né? E aí essas questões mais instintivas de amor, de preservação não violenta, são ainda situações que estão se desenvolvendo em nós, né? Que a gente tá se atrapalhando, mas está conquistando aos poucos, eu diria. E a gente observa também que em toda a codificação, em todas as obras, o apelo, né, mano, é que, como tu disse, para a gente cultivar esse amor, cultivar essa vontade de buscar, de esclarecimento, e também em toda a codificação nós vamos encontrar que o que a gente tem que combater? O orgulho e o egoísmo, né? Essas duas chagas que entravam o nosso crescimento moral e espiritual. E como a gente falou no início, o Mano trouxe, a gente não vai conseguir trazer todo esse conteúdo, é muito amplo, é muito conteúdo, é muita coisa boa para a gente absorver. Então, o convite que fica é que possam, os irmãos que têm interesse, estar buscando esse capítulo, estar buscando nas outras obras básicas ou em obras complementares, mais subsídios sobre esse assunto. E a gente novamente reitera a nossa gratidão e a nossa alegria em poder estarmos entre irmãos, discutindo esses assuntos
trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, esses meios que a doutrina espírita nos oferece, nos propõe para combatermos, então, o orgulho e o egoísmo. E fica o convite, novamente, ao nosso grupo de estudos, no domingo, às 20 horas. Quem se interessar pode estar procurando um de nós, que vai ser muito bem-vindo. Já nos encaminhando para o final do nosso estudo, da nossa roda de conversa, eu pediria que o Emerson, que está aqui na minha frente, pudesse deixar o seu boa noite, Emerson. Boa noite, Ju, boa noite, Lídia, todos que nos acompanharam. É uma alegria muito grande sempre. Nós não nos cansamos de agradecer esta oportunidade, porque cada vez que a gente tem uma roda de conversa é um momento que nós dedicamos um tempinho a mais antes para estudar, para revisar, e estamos sempre aprendendo, sempre descobrindo algo novo. Cada questão relida do Livro dos Espíritos, em novo momento, nos amplia este horizonte de compreensão. Aqueles que preservarem as dúvidas, aceitem o convite da nossa querida Ju e busquem a leitura desse capítulo, que é fantástica. Se a leitura só não auxiliar, participem do grupo de estudo e vamos conversar sobre isso de uma forma mais ampla, mais aprofundada, compartilhando com mais pessoas, aprendendo juntos. Esta roda de conversa, sem dúvida, é uma ferramenta fantástica, mas ela não tem tantas vias necessárias para nós podermos aqui estabelecer um diálogo mais íntimo, e o nosso grupo de estudo permite este diálogo íntimo. Então, obrigado, meninos, pela companhia, é sempre uma alegria dividir esse espaço com vocês, e esperamos poder estar aqui por muitas outras vezes. Obrigado, mano. Lídia. Eu também agradeço profundamente a oportunidade de estudar um pouquinho mais. Realmente a gente se dedica um pouquinho mais nesse estudo para trazer um esclarecimento, mas é sempre um pouquinho mais que nos deixa aquela formiguinha, né? Para no próximo domingo estar participando de novo do estudo e aí se dedicar para a roda de conversa. E é muito bom, eu fico extremamente feliz de poder ter essa oportunidade. Acho que o que fica de hoje é como é lindo a maneira que Deus usa a matéria, e hoje a gente estudou do princípio vital, para a gente evoluir. Então, são a harmonia do universo e como Deus age é muito lindo, e eu fico sempre muito com o coração cheio assim, de gratidão por esses ensinamentos. Uma boa noite para todos, espero encontrá-los na próxima quinta. Deixamos aqui também o abraço, o carinho da Bruna para todos, e que possamos seguir, então, nesse restante de semana, envolvidos no amor, na harmonia, e que na próxima semana, ou no domingo, estejamos juntos novamente. Um abraço. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a paz.
coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,